Esta apelação criminal tem origem na imputação do Ministério Público Federal de que os apelados, no exercício das funções de gerente de investimentos e diretor executivo da Fundação CELG de Seguros e Previdência, a Eletra, teria realizado no ano de 2011 um investimento supostamente irregular, temerário e até fraudulento, consistente na aplicação de aproximadamente 5 milhões de reais em cédulas de crédito imobiliário emitidas por empresas do setor imobiliário. Sustentou a acusação na denúncia que essa operação teria sido aprovada sem a observância das cautelas exigidas pelas normas do Conselho Monetário Nacional, especialmente quanto à suficiência e formalização das garantias e que, em razão disso, teria ocasionado, anos depois, prejuízo relevante ao Fundo de Previdência, buscando assim o parquê enquadrar as condutas dos apelados nas figuras típicas do artigo 4º da Lei 7.492, de 1986, sob as modalidades de gestão fraudulenta e gestão temerária. Esse é o núcleo da imputação. Uma decisão de investimento tomada em determinado contexto econômico e institucional que se pretende transformar em ilícito penal a partir de uma leitura construída anos depois. E aqui, excelências, há um dado que não pode passar desapercebido. Os fatos narrados remontam ao ano de 2011. A denúncia foi oferecida apenas em 2019. Estamos falando, portanto, de uma imputação construída quase uma década após a tomada da decisão de investimento. Esse intervalo temporal não pode ser desprezado ou considerado juridicamente neutro. Ao contrário, ele revela que a narrativa acusatória não se formou a partir da análise do contexto decisório existente à época dos fatos, mas sim a partir de uma leitura retrospectiva, influenciada pelo resultado negativo que se consolidou anos depois. E isso, no direito penal, é extremamente sensível, porque o dolo, que é o elemento indispensável à configuração dos crimes imputados, deve ser aferido no momento da conduta e não reconstruído à luz de acontecimentos futuros. Julgar uma decisão de 2011 com base na realidade de 2019, ou mesmo dos dias atuais, isto é, 15 anos depois, é deslocar o eixo do direito penal da conduta para o resultado, abrindo um precedente com todas as vênias perigoso, porque permite que decisões técnicas legítimas na seara administrativa sejam reinterpretadas como criminosas simplesmente porque o desfecho não foi o esperado pelo órgão acusador. O tempo, neste caso, senhores julgadores, senhoras julgadoras, não fortalece a acusação. O tempo, na verdade, revela a sua própria fragilidade. Mas, não obstante essa constatação temporal, no caso concreto, após regular instrução processual, o juízo da 11ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária aqui de Goiás proferiu sentença absolutória, reconhecendo de forma clara e fundamentada que não restaram comprovados os elementos essenciais à configuração dos delitos imputados. E aqui é importante destacar, não se tratou de absolvição por dúvida, tratou-se de absolvição por ausência de crime. A sentença reconheceu expressamente que não houve fraude, não houve dolo, não houve vantagem ilícita e que a conduta atribuída aos apelados sequer detinha potencialidade de expor o bem jurídico tutelado a risco penalmente relevante. E essa conclusão decorreu diretamente da prova produzida nos autos. Apenas a título de recordação, se me permite, senhora presidente, digna relatora, ressalto que o tipo do artigo 4º da Lei 7.492 exige como elemento estrutural a fraude. Sem fraude, não há tipicidade. O juízo sentenciante, neste ponto, foi categórico ao afirmar a inexistência de qualquer conduta fraudulenta. Mas há um aspecto, neste caso, ainda mais significativo. A inexistência de fraude não foi apenas sustentada pela defesa e reconhecida na sentença. Ela foi afirmada pelas próprias testemunhas de acusação. As auditoras responsáveis pela fiscalização do investimento foram claras ao afirmar, quando ouvidas em juízo, que não identificaram fraude, mas, no máximo, uma equivocada avaliação do investimento. Essa distinção se torna central, porque no direito penal, erro não é crime, equívoco não é fraude. A fraude exige ardil, exige intenção deliberada de enganar, exige propósito de obtenção de vantagem indevida mediante engano. Nada disso foi demonstrado.
Pelo contrário, o que se verificou foi que os apelados atuaram dentro de um contexto técnico e institucional. O investimento realizado por eles foi precedido por análise de risco que resultou em classificação positiva. Contou com a participação de agente estruturador especializado, foi submetido à deliberação de instância colegiada e seguiu um fluxo formal de decisão dentro da própria entidade. Não se tratou, portanto, de uma decisão isolada, tratou-se de decisão institucional. No recurso de apelo, a acusação também sustenta, senhoras julgadoras e senhor julgador, a existência de gestão temerária. Mas essa conclusão, com todas as vênias, não resiste a uma análise técnica. A temeridade para fins penais não pode ser construída a partir de um olhar retrospectivo. Como falado anteriormente, no início da sustentação oral, não se pode exigir dos gestores, em 2011, a capacidade de prever todos os eventos futuros que impactariam o investimento. À época, havia garantias estruturadas, havia expectativa concreta de valorização dos ativos, havia um cenário econômico compatível com a decisão tomada. Aliás, o suposto insucesso apontado pelo parquê posterior decorreu de fatores supervenientes, inclusive entraves administrativos e decisões adotadas por gestões posteriores. Isso por si só já romperia o nexo causal necessário à imputação penal. Outro dado absolutamente relevante é a completa ausência de qualquer indício de enriquecimento ilícito. Não houve nos autos uma única prova de que os apelados tenham auferido vantagem devida. Isso fragiliza de forma definitiva a tese acusatória no que tange ao dolo. O que se observa, senhora julgadora e senhor julgador, em realidade, é uma tentativa do apelante de equiparar risco a crime. Mas essa constatação não pode ser sustentada, como já dito aqui várias vezes, no direito penal. A atividade financeira, por sua própria natureza, envolve risco. E admitir que o insucesso de um investimento possa ensejar responsabilização penal significa instaurar um regime de responsabilidade penal objetiva, o que é absolutamente incompatível com os princípios que regem o sistema penal brasileiro. Também importante ainda se torna registrar, senhoras julgadoras, que a jurisprudência é firme ao exigir prova inequívoca do dolo e também da fraude para a configuração dos delitos previstos na Lei 7.492. Não basta prejuízo, não basta resultado negativo, não basta uma decisão que, sob a ótica posterior, possa ser criticada. É preciso crime. É crime e crime aqui não há. Por isso, senhora presidente, relatora e senhor julgador, é preciso dizer que o que está em julgamento nesta tarde transcende os limites deste caso. A eventual reforma da sentença, como quer o Ministério Público, representaria um precedente perigoso no sentido de permitir a criminalização de decisões administrativas, técnicas legítimas, sempre que o resultado posterior não for o esperado. Por isso que a defesa requer, em conclusão, senhora presidente, o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal e que esta turma mantenha integralmente a sentença absolutória dos seus próprios e consistentes fundamentos.